jornalismo e jornalistas. Histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. Hoje, no De Papo Com, recebemos o jornalista da Câmara de Vereadores e delegado regional do Sindicato de Jornalistas de Santa Maria, Matheus Azevedo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Yasmin, pela oportunidade de estar aqui conversando, nesse programa relevante aqui do curso de comunicação, da UFN. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria começar com uma dúvida que é bem frequente entre os estudantes de jornalismo, que é os concursos públicos, certo? Tu é concursado da prefeitura, correto? Uhum. E eu queria saber como é que foi o teu processo de preparo para esse concurso e como é que tu ficou sabendo que tinha, como é que a gente se informa para esse tipo de coisa? Eu trabalhava numa assessoria de imprensa no município próximo a Bagé, Ulha Negra, um município pequeno, com mais ou menos 6 mil habitantes. Eu trabalhava na assessoria de imprensa e eu acabei sendo exonerado. E aí eu comecei a estudar para concurso público. E é aquilo, foi a necessidade de estar desempregado e também uma vontade que eu já tinha. Eu acabei, juntando as duas coisas, tive o apoio da família, para ficar esse tempo me dedicando aos estudos, E eu sempre procurava me informar, por exemplo, na internet, os sites, por exemplo, assim, PCI Concursos e outros sites que têm ali os concursos, por regiões, Hoje em dia tem vários sites, no Instagram, enfim, nas redes sociais tem várias pessoas que tratam da questão específica do concurso público, E aqui em Santa Maria, especificamente, eu fiquei sabendo do concurso, foi por um acaso. Eu estava num processo de seleção para a Câmara de Bagé, que eu e outros classificados para a segunda fase, que era a fase prática, a prova prática. A gente estava esperando ali numa sala, conversando, e alguém falou do concurso de Santa Maria que não tinha sido homologado, tinha dado um problema na escolha da banca, e aí o processo não tinha avançado. E aí outra amiga minha também lá de Bagé já tinha me falado também no concurso de Santa Maria, que ela já estava estudando há mais tempo. Aí que eu fiquei sabendo, E é um processo de dedicação, estudar para concurso, que nem sempre os professores dos cursinhos que eu fazia lá em Bagé, eles diziam, quem estuda para concurso acaba entrando numa fila, tu não pode desistir, Tu tem que entrar naquela fila, seguir, fazer prova é algo muito importante, porque tu acaba criando uma metodologia de como fazer a prova, Cada um tem a sua metodologia. E eu fazendo prova, fazendo concurso, não me saindo tão bem nos primeiros, mas eu fui criando uma metodologia, isso me ajudou muito. E tem que ter uma dedicação, tem que estudar. Eu estudava 6, 8 horas por dia, Claro, eu abdiquei, eu não estava trabalhando na época, Mas, enfim, o importante é tu ter um período específico para estudar. E também tentar, que eu sempre digo, uma coisa que eu acho valiosa, que eu também aprendi nessa caminhada, é tu não ficar pipocando. Por exemplo, assim, hoje eu vou agora eu vou estudar um concurso para o município aqui de Santa Maria, amanhã ou depois para o estado, depois para a União. Concurso público a gente tem que acumular conhecimento. Então é importante, claro, nem sempre dá para fazer isso, mas é muito importante, por exemplo, eu escolher uma esfera, ou municipal, ou estadual, ou nacional, e focar, porque aí eu vou acumular legislação muda de uma esfera para outra, então eu vou acumulando conhecimento. Isso é muito importante para a gente, chegar lá depois de uma caminhada, cada um tem o seu tempo, Sim. E ingressar no serviço público. Eu apoio muito as pessoas que desejam fazer concurso público, porque não falando mal da iniciativa privada, muito pelo contrário, a iniciativa privada tem a sua relevância e a sua importância. Mas no serviço público a gente tem uma estabilidade maior, E na nossa profissão, estabilidade é uma coisa que na iniciativa privada você tem muito pouco. Com certeza. E para os estudantes que ainda estão na graduação, e pretendem seguir apenas na área do concurso público, a gente sabe que hoje em dia acaba sendo não muito divulgado, e acaba tendo essa escassez de concursos para jornalistas. Uhum. Então, para aqueles que pretendem se dedicar, será que ainda é uma realidade? Olha, eu acredito que sim.
hoje em dia, né, eu não estou mais tão focado e tão por dentro do concurso público enquanto eu estava estudando, né? Porque é aquilo, né? Tipo, a necessidade faz a gente estar por dentro. Então eu estava sempre por dentro dos concursos de jornalista. Mas eu ainda acompanho de uma outra forma, mais superficialmente, e eu vejo vários concursos, né? Claro, nem sempre a gente vai ter um concurso na nossa cidade, ou então próximo de onde a gente mora, né? Talvez exija que a pessoa tenha um desprendimento maior para ir para uma outra cidade, enfim, né? Mas segue tendo concurso de jornalista e concursos muito bons para câmaras, para assembleias legislativas, né? O ano passado, se não me engano, teve vários concursos para Assembleia Legislativa de Minas Gerais, se não me engano, outras Assembleias Legislativas, né? E com vagas para jornalista, né? Como eu tinha comentado antes, tu é delegado regional do Sindicato de Santa Maria, né? E como é que foi o teu processo? Tu já estava na Câmara e depois surgiu a oportunidade. Como é que tu ingressou no sindicato? Eu ingressei no sindicato em 2010 ou 2011. Eu não quero mentir para ti, né? Porque agora a gente vai envelhecendo e a memória vai enfraquecendo um pouco. Mas foi entre 2010 e 2011. Eu já era formado, já estava trabalhando lá em Bagé, né? Eu trabalhava eu fazia nessa época assessoria de imprensa de uma vereadora lá. E aí eu e um grupo de colegas a gente começou uma luta para criar a vaga de jornalista na Câmara de Bagé, que não tinha esse cargo. E aí nós iniciamos essa luta e aí foi meio que junto, né, com o meu ingresso no sindicato, né, na minha militância no sindicato, porque a gente via, né, a fragilidade da nossa categoria, né? Foi bem naquela época, acho que foi próxima, assim, que o diploma caiu, né? Se não me engano foi 2009, 2010. Se eu não me engano. Foi por essa época aí. E aí a gente fez uma caminhada, fomos até a prefeitura, né, como forma de protesto. Não que a prefeitura tivesse a ver com, mas, né? Sim, foi a forma Enfim, exatamente. E, então eu ingressei no sindicato e venho militando desde lá, né? Em 2000 eu fui da direção estadual, né, do sindicato até 2017, 2018, fui por um período de 3 anos, mais ou menos. Depois, em 2016 nós ajudamos, ainda estava morando em Bagé, nós ajudamos a construir a delegacia lá em Bagé, que não tinha. Agora não sei como é que está a situação, mas não tinha delegacia, tinha ficado um tempo muito grande sem ter a delegacia lá em Bagé. Nós, né, coletivamente, né, não foi uma questão minha, foi uma construção coletiva, ajudamos a voltar a delegacia lá. E aqui em Santa Maria teve a eleição para delegado no final do ano passado. Eu me candidatei, fui a única candidatura, então foi uma eleição mais fácil, mais tranquila, bem diferente da que nós tivemos ontem, né? E eu acabei sendo eleito, né? E estamos aí, né? Tentando, primeiramente, rearticular a delegacia, porque também Santa Maria ficou um bom tempo sem ter uma delegacia regional. Então, nós estamos nesse processo de tentar rearticular, remobilizar quem já é do sindicato, trazer pessoas novas, apresentar o sindicato para os cursos de jornalismo, tanto aqui do FN quanto da UFSM, de outras instituições que queiram, né? Nós estamos para apresentar e vou além, acho que é um dever do sindicato se colocar, né, como uma alternativa, né, de luta pela classe, mas também uma alternativa de apresentar propostas, contribuir com a questão do mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho hoje é totalmente diferente ou muito diferente da época que eu entrei na faculdade, né? Então nós temos um avanço, a questão da produção de conteúdo. Então acho que o sindicato ele tem que estar dialogando com essas questões e se aproximando cada vez mais dos profissionais e dos acadêmicos de jornalismo. E falando sobre esse diálogo com os estudantes, muitos estudantes têm dúvidas sobre como que eles podem se fazer presentes dentro do sindicato, até antes mesmo de se tornar de fato jornalista. Como estudante,
Como é que a gente se faz presente nesse meio? Olha, por exemplo, hoje nós temos lá em Porto Alegre estudantes de jornalismo, né? Pelo menos um eu sei, né? Porque ele é bem ativo, agora eu não me recordo o nome dele, mas ele é um estudante de jornalismo, ele é bem ativo e ele dá o relato dele de quanto estudante, né? O relato dele na atuação no sindicato, né? E como ele vê o sindicato enquanto estudante, então é bem bacana. Então, há possibilidade sim, não precisa o jornalista ou a jornalista estar formado para ingressar no sindicato, ele pode ingressar como estudante, né? E isso é bem tranquilo, e a gente acha isso muito importante, sabe? Porque às vezes, né, eu noto, e não é uma crítica isso que eu vou dizer, mas eu noto que na nossa profissão as pessoas muitas vezes elas vêm, pelo menos foi a experiência que eu tive, né? Isso não quer dizer que seja para todo mundo, é um pouco do meu olhar. O jornalista, ele tem uma visão assim, que ele vai ser o William Bonner, a Fátima Bernardes. Muitas vezes os profissionais vêm com demérito, com descrédito o sindicato. Mas é o sindicato que, com todas as suas limitações e acertos, é quem defende o profissional. E hoje, por exemplo, o piso do sindicato, no meu ponto de vista, é um valor irrisório, né? Como é que um jornalista vai sobreviver no interior com 2.700, arredondando, né? Sim. E na capital com 13.300? Mas isso é uma disputa de força. Do outro lado tem a patronal, que muitas vezes não aceita as propostas do sindicato. Então, eu estou dando essa breve explicação para dizer que é importante um sindicato forte e mobilizado, né, para nós termos mais conquistas, né? Uma luta que o sindicato, a FENAGE, que é a Federação Nacional, vem travando é a questão de reverter a questão do diploma, né? Voltar a ter a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Isso é muito importante. E eu acredito, né, que todo jornalista, toda jornalista tem que estar imbuído nessa luta, né? Porque se a gente não defender a nossa profissão, a nossa classe, nós vamos defender o quê? A gente tem um quadro novo aqui no programa, onde alguns dos nossos seguidores mandam perguntas pra gente e para os nossos convidados responderem. Deixa eu abrir aqui. A pergunta é a seguinte: qual a atuação do sindicato nesse cenário de coberturas eleitorais em que tem tantas tentativas de desinformação? O Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, e aí dá para a gente ampliar, né, os outros sindicatos dos outros estados, né, afiliados à FENAGE, que é a nossa Federação Nacional dos Jornalistas, né, vem fazendo uma campanha muito forte de combate à fake news, né, de combate à desinformação. E também, nesse período eleitoral, teve toda uma central, né, por exemplo, o Sindicato dos Jornalistas, né, ficou numa central todo o período de eleição para dar apoio aos jornalistas que sofrem violência também, que a violência contra profissionais do jornalismo é uma coisa, infelizmente, né, muito recorrente, né? Com certeza, a gente vê profissionais atacados por diversos espectros, né? Então isso também é uma coisa muito complicada e não é uma realidade, infelizmente, só do Brasil. Por exemplo, o pessoal que está cobrindo o que está acontecendo na Palestina, né? O genocídio que está acontecendo com o povo palestino, né? Vários jornalistas têm morrido nesses embates, na cobertura da guerra da Ucrânia e assim por diante, né? Então, tipo, a nossa profissão é uma profissão de linha de frente, né? Então, o sindicato, a FENAGE, tem feito toda uma campanha, né, juntamente com órgãos da justiça, para tentar cada vez mais coibir a questão da violência e coibir a questão da desinformação. Eu recentemente participei de uma palestra, digamos assim, né, uma hora ali, um bate-papo com o pessoal do Sul 21, onde o Sindicato dos Jornalistas era parceiro dessa atividade. E foi muito legal. E aí o pessoal do Sul 21, que é um site que tem aqui no Rio Grande do Sul, alternativo, eles abordaram exatamente isso, né? Como a gente identificar
uma matéria falsa, como o cidadão ele poder se defender desta questão da desinformação, né? E tem um passo a passo para a gente tentar identificar, primeiramente ver a fonte, se é uma fonte confiável ou não, prestar atenção na questão da escrita do português, Claro. né? Ver se a chamada ela é muito tipo assim, chamativa, muito, digamos assim, escandalosa, né? Que foge do perfil do jornalismo, né? Que é mais objetivo. Então tem um passo a passo e várias formas para a gente contribuir para que a população também saiba minimamente se defender, né, dessas desinformações, que isso é um atentado contra a nossa democracia. Nossa democracia é tão frágil e essas questões de fake news, né, atingem mais ainda a nossa democracia. Claro, Matheus, muito obrigada, tá, pela tua presença. A gente passou um pouquinho do tempo, mas não tem problema. Eu que agradeço, viu? E vida longa ao programa de vocês aí. Obrigada. De Papo com Matheus Azevedo, delegado do Sindicato de Jornalistas de Santa Maria e jornalista da Câmara de Vereadores. A cada semana batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!